E o nosso programa de hoje recebe aqui no estúdio Luiz Roberto, secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Ele vem conversar com a gente sobre os trabalhos realizados pela pasta ao longo de 2025, investimentos, desafios enfrentados, perspectivas para 2026 e muito mais, tá? E, evidentemente, vamos falar primeiro, viu, Luiz Roberto, uma das pautas importantíssimas para o povo de Sergipe, para o povo de Aracaju, essa obra da ponte, essa nova ponte Aracaju-Barra, que já foi deflagrada aí a licitação, o processo licitatório. 2 consórcios já apresentaram propostas, então vocês estão agora no trabalho realmente de fazer ali a disputa, né, para ver quem é que vence essa disputa entre os 2 consórcios, já para se iniciar a obra. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Foca. É uma satisfação muito grande estar aqui dialogando com você no Atalaia Mais, trazendo, né, essa retrospectiva do ano de 2025 e aqui no finalzinho do ano, né, dia 29, nessa tarde, aqui de segunda-feira. Realmente, como você disse, o processo licitatório ele já foi deflagrado. A equipe, a comissão técnica está avaliando, né, as propostas de técnica e preço. Isso demanda uma cautela, uma atenção para que tudo ocorra dentro dos parâmetros legais, né? É uma licitação integrada, ela não só para a execução da obra, mas para a elaboração do conjunto de projetos necessários para a execução da obra. Nós apresentamos à sociedade, através do edital, tão somente o anteprojeto. A partir dele, as empresas podem elaborar, aliás, deverão elaborar os projetos executivos, o projeto complementares e outras atividades que decorrem da execução da obra. Como você disse, né, apenas 2 consórcios apresentaram os documentos necessários, um consórcio formado por 4 empresas, o outro consórcio formado por 3 empresas. Temos uma empresa sergipana, né, num desses consórcios, 3 empresas de fora, e a empresa ECA, que é sergipana, junto com a Paulitec, junto com a Construbase e junto com a construtora Cidade, e o outro consórcio com 3 empresas, né, a Gaspar, a Artileste e a Via Engenharia. Gaspar Artileste, inclusive, que está construindo, né, executando a obra da ponte Penedo-Neópolis, aqui no estado de Sergipe. Agora, secretário, essa obra ela vai trazer, evidentemente, um desenvolvimento econômico muito forte para a Barra dos Coqueiros, mais ainda para a Barra, para Aracaju também, porque vai aproximar toda a população da Barra da capital sergipana, mas ela vai ter um impacto direto na mobilidade urbana. O que essa obra vai impactar, o que ela vai trazer de melhoria nessa mobilidade, tanto aqui para a nossa capital, como também para a Barra dos Coqueiros? Veja, quando nós contratamos o estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental, eu já tive a oportunidade de conversar com vocês sobre isso, o resultado mostrava que a ponte Construtor João Alves, em 5 anos, ela não teria mais a prestação de serviço adequada, principalmente pelo aumento populacional da Barra dos Coqueiros. A Barra dos Coqueiros saiu em 5 anos de 20 mil moradores para 40 mil moradores, números do censo do IBGE. E em 5 anos a projeção é de chegar a 90 mil moradores. E quem está indo para a Barra dos Coqueiros é a classe média, que geralmente tem 1 veículo ou 2 veículos em sua residência, em todos aqueles empreendimentos que estão sendo implantados e implementados. Então, a principal característica para essa ponte é você garantir a mobilidade, né? Garantir o serviço de travessia entre os 2 municípios, Aracaju e Barra. E não é só uma ponte de 1,5 km, né? São mais 3 viadutos na Delmiro Gouveia que garantirão, né, o fluxo constante, sem interrupção, naquela importante avenida de Aracaju, e que também é um corredor de saída, como é a Tancredo Neves, como é Augusto Franco, como é o corredor que vem dos Jardins até o centro da cidade. Então é um corredor importante que deve ser mantido. Então tem mais 3 viadutos que serão construídos ali. Isso dá a garantia intercalando com o Complexo Maria do Carmo Alves,
Então tudo foi muito pensado, planejado, para que a gente também garantisse não só o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do turismo, mas também a mobilidade urbana nos 2 municípios. Eu costumo falar que são 3 obras assim muito importantes e foram obras que mudaram completamente o estado de Sergipe e principalmente a capital. A obra da Ponte Aracaju-Barra, que foi algo extraordinário, a Orla de Atalaia e o Hospital João Alves Filho. Essas 3 obras mudaram a cara da nossa capital, trouxe mais mobilidade, desenvolvimento urbano e qualidade no atendimento da saúde, né? Porque o Hospital João Alves é uma cidade praticamente que atende todos os pacientes do estado e também de Alagoas, parte da Bahia, enfim. Essa ponte, como também o governador Fábio inaugurou no início do mês, lá no dia 10 de dezembro, o Hospital do Câncer, entregou a obra do Hospital do Câncer, que também é um equipamento de saúde importantíssimo, tão importante quanto o Hospital João Alves. Essa obra da ponte, essa nova ponte Aracaju-Barra, ela vai significar realmente uma dessas obras estruturantes que ficarão marcadas para a história de Sergipe, Luiz Roberto? Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Você até antecipou a resposta que eu ia lhe dar, quando você falou realmente da ponte Construtor João Alves, da Orla de Atalaia e do Hospital de Urgência, Hospital João Alves Filho. Nós entregamos, o governo do estado entregou o Hospital do Câncer, que será uma referência, né, no Brasil enquanto hospital de câncer, direcionado para esse tipo de doença. O Complexo Maria do Carmo Alves, que é uma grande obra também de mobilidade, e a nova ponte, né, pelas características que se apresentam dessa nova ponte. Por exemplo, você pode sair de Salvador e chegar a Recife, com a conclusão dessa obra, já pode hoje, mas com mais facilidade com a nova ponte, sem usar a BR-101. Por todo o litoral sergipano, o litoral sul sergipano, o litoral norte sergipano, todo o litoral de Alagoas e uma parte do litoral pernambucano sem utilizar a BR-101. E por toda uma área de riqueza natural muito grande. Quem conhece ali a parte da SE100, que interliga os municípios de Pirambu até a foz do Rio São Francisco, ou até Neópolis, já tem a ponte Neópolis-Penedo, toda aquela área de Santana de São Francisco, de Ilha das Flores. Quanto se pode desenvolver o turismo naquela região que já vem em desenvolvimento, todas as iniciativas do governo do estado. E o governo parte para outras orlas, a exemplo da Orla da Caueira, a exemplo da Orla do Crasto, da Orla de Terra Caída, da Orla do Pontal, mostrando também a sua preocupação em desenvolver esses municípios de menor porte que têm essas riquezas naturais. Eu não vou falar de Itapuranga, mas Indiaroba, que é um município menor, e com a liberação e com o acordo da Praia do Saco, os investimentos públicos poderão chegar àquela localidade, que é uma maravilha ali bem próximo a Mangue Seco, a rodovia que está sendo executada do povoado Piranhas, em Pacatuba, até Ponta dos Mangues, que é outra região belíssima, Ponta dos Mangues até Saramém. Ou seja, Foca, é você agora no presente olhar o futuro desse estado. Então eu não tenho dúvida que a gestão do governador Fábio Mitidieri também ficará marcada na história, como foi a gestão do saudoso João Alves Filho, que você mencionou, 3 obras maravilhosas que foram executadas durante a gestão dele. Falar no acordo da Praia do Saco, quais foram os entes que firmaram esse acordo, qual o impacto dele? Veja, existia uma ação civil pública contra os órgãos públicos, seja ADEMA, IBAMA, governo do estado, prefeitura municipal de Estância. E existem as ações civis públicas separadas contra moradores da Praia do Saco. Esse grande acordo nessa ação civil pública, com esses órgãos todos envolvidos, facilitará inclusive acordos nas ações individuais. É o que a gente espera. Então foi sentar, conversar, dialogar e apresentar para o Ministério Público Federal e para a Justiça Federal
todo o investimento e qual a proposta de você desenvolver com sustentabilidade, continuar desenvolvendo com sustentabilidade, né, a Praia do Saco. O MPF ainda não se pronunciou. O MPF já assinou o acordo é apresentado ao juiz federal, que deverá homologar esse acordo, que é o que se espera. Aí nós vamos ter lá uma área, né, que se chama de proteção econômica, onde você pode desenvolver economicamente, terá uma área de preservação permanente, que aí você não pode desenvolver economicamente, haverá um investimento do governo do estado, né, para a sede dessa APP, ali onde era o antigo embarque e desembarque das balsas antigas que atravessavam ali o rio Piauitinga. O investimento e a fiscalização da Prefeitura Municipal de Estância, além dos órgãos ambientais, tanto a ADEMA, que é o órgão estadual, como o IBAMA, que é o órgão federal. Sim. Como, na verdade, existem em várias outras localidades e praias que são aproveitadas, né, para a realização, construção de empreendimentos, de pontos turísticos, enfim. Então, esse acordo, ele estabelece as regras do que pode, do que não pode. Agora, esperar a homologação desse acordo na Justiça Federal, não é isso, Luiz? Exatamente. Basicamente isso. Trazendo em miúdos. Trazendo em miúdos, é isso mesmo. Agora, ô Luiz, a respeito da ponte, voltando para a nova ponte Aracaju-Barra, uma ligação direta com a Barra dos Coqueiros pelo complexo viário, é isso? Isso. Você vem pela Tancredo Neves, né, você vai passar por baixo do viaduto da Beira-Mar e ao chegar na Coroa do Meio, ou você entra à direita para ir para o destino da Orla de Atalaia, ou você já vai ter um viaduto ali à esquerda que possibilita você ir para o centro ou acessar a nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. E ao chegar na Atalaia Nova, você já tem toda uma estrutura que vai estar pronta, porque as obras serão concomitantes, né? Você terá uma rótula e você terá um acesso a uma rodovia duplicada, da Atalaia Nova até a rótula da Santa, onde tem ali a Santa Luzia, no município de Barra dos Coqueiros. Entendi, perfeito. Luiz, esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é, na verdade, como uma espécie de Secretaria de Obras estadual, né, que gerencia essas obras, na verdade, uma pasta desafiadora para concluir as obras no prazo mesmo estabelecido. Esse é o maior desafio, é realmente adiantar todo esse processo para entregar tudo dentro do cronograma, Luiz? Exatamente, é o grande desafio, né? Por isso que a gente seleciona as empresas, por isso que tem licitação, por isso que tem punição também a quem não cumpre rigorosamente o que foi acordado em contrato, que está assinado, né, naquele instrumento jurídico, para que a gente possa se entregar no prazo que você se comprometeu a entregar. Então esse é um grande desafio da pasta. Você tem obras de pequeno porte, como a praça, por exemplo, uma praça no povoado Boa Vista, em Dores, de R$250 mil, você sabe que em 3 meses você entrega aquela praça. Como você tem uma obra como a nova ponte Aracaju-Barra, que você tem 2 anos e meio a 3 anos. Então você tem que estar ali seguindo, acompanhando com os fiscais, com o pessoal da Subsecretaria de Obras Públicas, o cronograma de cumprimento para que dentro do prazo as obras sejam entregues. O Complexo Viário Maria do Carmo Alves está dentro desse cronograma de andamento da obra? Está sim, né? A gente vem acompanhando, é uma obra que toda semana nós fazemos visita, eu pessoalmente vou à obra e a gente tem acompanhado todo o cronograma, as reuniões quinzenais com os órgãos envolvidos, a SEDURB, a nossa supervisora, que é a geométrica, a própria Constran, que executa a obra, representantes da ADEMA, porque nós temos ali o que a gente chama de Programa Ambiental Básico, são 23 projetos que são acompanhados no que se diz respeito à sustentabilidade, como é que a obra deve ser executada, desde um diálogo de segurança da Constran com seus trabalhadores ou com os trabalhadores terceirizados, né, até o avistamento de animais naquela área, né, seja um réptil, seja um peixe, seja um crustáceo,
né? Nós temos hoje, né, um engenheiro ambiental dedicado exclusivamente, florestal, dedicado exclusivamente àquela obra, uma bióloga, né, uma veterinária, para que a gente possa, assim, acompanhar. E nós deveremos entregar o viaduto da Beira-Mar, que é a primeira obra de arte especial desse complexo, em maio de 26. Em maio de 26. Agora, o complexo como todo, a ponte estaiada, que vai até a Coroa do Meio, os 4 quilômetros de acesso e mais 2,4 quilômetros de ciclovia, além da ciclopassarela aérea, que vai ser a primeira do estado de Sergipe, né? Você passa embaixo do viaduto e passa embaixo da passarela. Além de ser um cartão postal, você vai ter acesso de pedestre a essa ciclopassarela, e você pode até ver o lado da Coroa do Meio, ver a ponte estaiada, como ver também a Tancredo Neves. Entendi. Aí o complexo como todo até julho de 27. Julho de 27, o complexo. E esse viaduto, maio de do 26, próximo ano. Maio do próximo ano. Então, ô Luiz, esse viaduto, na verdade, ele vai ser só na Beira-Mar. Por exemplo, quem vem ali do Parque dos Cajueiros, ele vai ter acesso a esse viaduto, né, e segue a Beira-Mar sentido centro, sentido Ponte ali, Godofredo Diniz, sentido a 13 de julho. Isso, é isso? Exatamente. Não vai ter acesso, por exemplo, a Tancredo. Esse acesso a Tancredo vai continuar do jeito que está, naquele desvio, não é isso? Exatamente. Entendi. Mas também ele pode tanto acessar o viaduto e ir no fluxo em direção ao mercado central, ao centro da cidade, como ele pode entrar à direita e acessar a ponte e ir para a Coroa do Meio. Sim, mas isso quando a obra for entregue. Sim, quando a obra estiver toda entregue. Quando tiver só o viaduto, não, em maio ele só tem a direção do centro da cidade. Entendi. E o acesso a Tancredo, aquele cruzamento, aquele acessozinho, aí você vira à direita para pegar o retorno sentido Tancredo do jeito que está hoje. Do jeito que está. E quando você vem no fluxo contrário, né, vindo do mercado em direção à orla, sim, você pode pegar o viaduto, atravessar e seguir para a orla, como você pode ir por baixo e pegar Tancredo Neves ou acesso àqueles edifícios que estão ali, que vai facilitar, inclusive, o acesso àqueles edifícios. Inclusive, eu disse isso no encontro que nós tivemos com os síndicos. Só vejam, aquela pista vai ficar exclusiva para vocês ou para quem vai acessar Tancredo Neves, que é um quantitativo de veículos bem menor, que a maioria segue em direção à orla de Atalaia. Perfeito, é uma colocação até interessante. Então, quem vai realmente sentido Parque dos Cajueiros, sentido Farolândia, vai pegar o viaduto. Então, não vai pegar ali aquela via direita, sentido Tancredo Neves, para ter acesso a Tancredo. Então, vai ficar praticamente exclusivo ali, só para quem vai para Tancredo ou quem vai justamente ter acesso ali a um daqueles condomínios. Agora, Luiz, o Hospital do Câncer foi entregue no último dia 10 pelo governador Fábio Mitidieri. Uma obra que, na verdade, vocês pegaram com 8%, parece, de andamento, né? 8% concluída. Vocês entregam agora em 3 anos de gestão com 100% da obra. Qual foi o segredo para se terminar uma obra em 3 anos? Praticamente vocês terminaram essa obra do Hospital do Câncer em 3 anos, porque foram os anos que a obra mais avançou, sendo que a gente esperava muitos anos pelo Hospital do Câncer, pelo menos há mais de 7, 8 anos. Qual foi o segredo, Luiz? Veja, primeiro que aquela obra começou complicada, né? Você tinha uma empresa trabalhando, a empresa não avançava, você teve que fazer um distrato com aquela empresa e fazer um novo contrato com a empresa que executou toda a obra. Isso demanda tempo, não é só você assinar um papel, está fora você e agora vem você, vamos assinar outro contrato. Isso foi feito lá no governo Belivaldo. Isso foi feito no governo Belivaldo. Iniciou a obra foi deixada com 8%, como você disse, de execução. Foi uma obra fiscalizada, planejada, fiscalizada e o tempo todo pela CEOP, que é uma empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Esse período todo ela esteve presente, né? Ainda houve um pequeno atraso, porque nesses 3 anos a regra, né, para a refrigeração, né, junto à Vigilância Sanitária Nacional, ela foi modificada. Então o hospital já teve que atender essa regra. Então foi um projeto que a gente teve que adaptar
para atender essa nova regra de refrigeração. Isso demorou em torno de 3 a 4 meses, você fazer um novo projeto aditivo para que o hospital pudesse ser concluído. Então, na verdade, se não tivesse esse fato, ele podia ser entregue até antes, 3 ou 4 meses antes do dia 10 de dezembro, como foi entregue, né? E o segredo foi a empresa que ajudou e colaborou muito para que isso acontecesse, né? O desenvolvimento da obra, a fiscalização da obra e o entendimento que deve haver entre o empreendedor, que nesse caso era o governo do estado, a Secretaria da Saúde. Nós apenas fiscalizamos a obra, nós apenas atestamos as notas necessárias para pagamento e fomos vendo todo o desenvolvimento da obra. Quando essa parceria se integra, se encaixa, dá o resultado que deu. Em 2 anos e 3 anos, a obra foi entregue para a sociedade, que é uma obra sonhada há 20 anos, né? O Hospital de Câncer dedicado exclusivamente a esse tipo de doença. Então, uma obra, na verdade, né, que teve a parceria, pelo que o senhor falou, essa união entre a CEDURB, a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa também. A empresa é uma empresa sergipana, a construtora Celi, que concluiu essa obra dentro praticamente do prazo. Agora, o Luiz, eu queria também perguntar sobre política partidária, que não faz mal a ninguém, sobre eleições de 2026. Mas eu quero saber daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre eleição, sobre política partidária, depois do nosso intervalo comercial, e pedir licença aqui ao senhor para falar sobre um assunto muito importante, que é a linha de suco 100% da Maratá. É 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Luiz, uma obra importante, fundamental, de saneamento básico, de infraestrutura, de qualidade de vida e dignidade à população, que é a obra tão sonhada, tão almejada pelos moradores do Guajará e região, lá em Nossa Senhora do Socorro. Qual o andamento das etapas até se começar mesmo a obra para valer? Porque a obra que está rolando lá, que está acontecendo, é da Iguá. A obra do governo do estado ainda não começou, né, Luiz? Exatamente, né? A obra está em licitação, está no processo licitatório. Ele deve ter a primeira sessão no dia 6 de fevereiro de 2026, quando você recebe as propostas das empresas. É uma licitação também de técnica e preço, com uma diferença: ela já existe o projeto, a execução é de imediata. Então é uma licitação que deve demorar em torno, a partir do momento da primeira sessão, como é técnica e preço, são 35 dias úteis. A lei exige para você ter a primeira sessão. Então ela deve estar sendo concluída no final de março. Então, final de março, a gente deve estar dando a ordem de serviço para início da obra pelo governo do estado. Um investimento de mais de 180 milhões. Na verdade, é o Guajará e o Santo Inês. Toda a parte de saneamento básico, com abastecimento de água, o sistema de esgoto, que aí é a Iguá que está fazendo, investimento em torno de 51 milhões. Tem toda a parte da rede de drenagem daquele ambiente, daquela localidade, e toda a pavimentação, com avenidas, com lagoas de decantação, tudo que é necessário para atender aquela população que sonha. Eu lembro e recordo bem, Foca, que eu vi o primeiro projeto de Guajará em 2004. Foi apresentado na Petrobras, porque ali tem uns gasodutos e oleodutos, para a Petrobras investir até para a proteção dos gasodutos e oleodutos. Infelizmente, o projeto não foi para frente. E agora, 21 anos depois, o projeto chega na mesma mão, que é as minhas mãos, mas agora de uma forma diferente, com investimento garantido pelo governo do estado, e que com certeza nós realizaremos essa obra. Então, a obra sonhada, almejada realmente pelos aqueles moradores. Agora, Luiz, o governo do estado estabeleceu um programa chamado Acelera Sergipe. Esse programa, ele é, na verdade, uma parceria entre o governo do estado, entre a CEDURB e
às secretarias municipais de obras dos municípios. E aí fecha essa parceria para a realização de obras. Qual é a participação do governo? Como é que esse projeto ele é desenvolvido mesmo na prática? Na prática, o município apresenta o projeto. Então, vou citar um exemplo. Guajará, essa obra que está dentro do Acelera. O governo municipal, Nossa Senhora do Socorro, apresenta o projeto é analisado pelos técnicos da secretaria e da SEDURB, analisam, verificam se ele está dentro dos padrões estabelecidos, se ele já está pronto para ir para a licitação. Em assim não acontecendo, nós devolvemos os projetos para eles serem corrigidos, retificados, para que possam ser, aí a gente chama da segunda devolução. Então entrega, a gente analisa, está pronto, o governo licita, executa a obra e tem todo o custeio, o investimento da obra é realizado pelo governo do estado, que entrega junto com o município à população. Entendi. Então, por exemplo, o prefeito lá de uma cidade do interior, ele pensa em reformar a praça central do município. Ele faz o projeto, manda para o governo do estado, estabelece essa parceria, o governo sinaliza se aceita ou não, se tem recurso ou não para realizar a obra, e aí já começa. Então é o governo que faz tudo. O governo que faz tudo. Nós assinamos, inclusive, um termo de cooperação técnica entre o governo do estado, através da secretaria, né, e o município. O município se responsabilizando, né, na apresentação do projeto, que ele já apresentou, na verificação. E quantas obras, assim, do Acelera hoje no estado? Hoje, dia 29 de dezembro, nós já entregamos do Acelera 10 obras. Foi lançado em março de 2024. Nós estamos executando aproximadamente 42 obras. E temos em licitação 30 obras, aproximadamente, em licitação. Fora quase 90 projetos que ainda estão sendo analisados lá na secretaria e a gente faz a devolução. Tem projetos que às vezes você devolve até 4 vezes para o município, para que o município apresente. Ou a gente já assumiu o projeto. Por exemplo, o complexo esportivo, um investimento de 10 milhões em Riachão do Dantas, foi feita pela secretaria, pela empresa contratada para fazer projeto para a secretaria. O mercado municipal de Tobias Barreto, foi um projeto da secretaria. Então a gente também ajuda os municípios quando eles têm dificuldade, né, na elaboração dos projetos. Mas a maioria dos projetos, né, é apresentada pelos municípios. Essa é a parceria. Agora, existe evidentemente uma conversa política entre o gestor e o governador Fábio, e depois existe a conversa técnica. Depois que é aprovada ali, passa por essa etapa da política mesmo, aí vem para a parte técnica, que é justamente quando o senhor entra, né? É a etapa que o senhor entra junto com a SEDURB, fazendo a análise desse projeto. Exatamente. É basicamente isso. É basicamente, né, isso. E a maioria desses projetos são apresentados no Sergipe aqui. Então, sim, o prefeito ou a prefeita aproveita aquele momento, né, e apresenta ao governador os projetos interessantes. Bota pressão também no governador, porque a população está lá e diz: ó, governador, está aqui as obras, vamos fazer? Aí o governador, logicamente, disse: eu faço, desde que o projeto seja aprovado por Luiz Roberto lá, tecnicamente falando. Aí bota o pepino no colo do senhor. E coloca os projetos nas nossas mãos e a gente vai, sim, analisando. Bem como toda a pavimentação que é liberado pelo governo do estado. Tanto a pavimentação granítica, que é paralelepípedo, como a pavimentação asfáltica. E nesses 3 anos, nós já fizemos mais de 2 milhões de metros quadrados de pavimentação asfáltica, né, que é pavimentação onde já tem asfalto, né, dentro na região central de um município, ou dentro de um povoado, e mais de 2 milhões de metros quadrados de pavimentação granítica, que é o paralelepípedo, seja no povoado, seja interligando 2 povoados, que é diferente das obras de rodovia do DR. Deixar isso bem claro. Já ia perguntar ao senhor. Isso é diferente. Entra nesse número aí que o senhor falou, entra também a pavimentação do DR, das rodovias, não entra? Não. O DR, nós temos 5.300 quilômetros, a nossa malha viária, né? A gestão do governador Belivaldo Chagas chegou a restaurar e revitalizar algo em torno de 1.000 quilômetros. Nós ainda pegamos algumas obras em andamentos. Né? Do Pró-Rodovias 1 e 2. E 2. Aí lançamos o Pró-Rodovia 3, que é uma carteira de projeto acima de 2 bilhões.
E aí há toda a restauração dos outros 1.300 quilômetros, né, de rodovia já pavimentada de asfalto e outras que estão sendo implementadas. O que é implementação? É você tirar a rodovia da pissarra e colocar o asfalto. O custo é maior do que você restaurar. O que é restaurar? Já existe pavimento, asfalto, você apenas vai dar um outro pavimento, né, em cima daquele já existente. Qual a região que a Sedurb, junto com o DR, tem mais cuidado e que vocês precisam atuar de forma urgente em melhorias de rodovias? Porque, veja, se a gente for comparar com a realidade de 6, 7 anos, hoje o estado de Sergipe ele tem uma malha asfáltica nas rodovias estaduais muito boa, né? E não vou dizer excelente, né? Porque existem as dificuldades, existem muitos pontos ainda a serem restaurados, mas ela é muito boa, né? Comparado com o nosso passado recente. Quais são os trechos e regiões que vocês estão com um olhar mais atento? Veja, a gente tem olhado para o estado como um todo, tanto é que a malha rodoviária chegou a ser, e né, a primeira do Nordeste em qualidade de pavimento e a segunda do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Então é um olhar amplo para todas as localidades, mas nós temos algumas situações que a gente tem olhado com mais carinho, vamos dizer assim. Aquela região ali, ligando Itabaianinha a Tobias Barreto, Itabaianinha até Tomado Jeru, né? A gente tem colocado um olho em cima daquela região por conta do que representa esses dois municípios no desenvolvimento econômico dali, né? O polo de confecções de Itabaianinha e o polo que se tem em Tobias Barreto. O Baixo São Francisco, o que a gente fez da SE 100, os 15 quilômetros que faltavam ser concluídos. Hoje a ligação do povoado Piranhas, que eu já falei aqui de Pacatuba até Ponta dos Mangues até Saramém, a melhoria da interligação ali do Tatu, que é Pacatuba, foi feita toda a rodovia até o município de Brejo Grande. Brejo Grande, você entrando em Ilha das Flores, até Neópolis, até Santana de São Francisco. Então, essa preocupação que o governo do estado tem. Quando você vai para o outro lado, para a região centro-sul, ali Buquim, Estância, Buquim, Pedrinhas, Arauá, BR-101, chegando agora na região do Agreste, Glória até Carira, Feira Nova até Itabi, a entrada de Cumbe. Então é por isso que é uma carteira ampla do DR, né, e um valor de investimento considerável, porque Sim. Não é todo dia que se investiu, ou está se investindo, melhor dizendo, na malha rodoviária sergipana, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Eu sempre dou um exemplo que, é claro, a gente mostrar que existe uma melhoria hoje na malha asfáltica nas rodovias estaduais. Porque se você sair, por exemplo, de Capela até Tobias Barreto, ao outro extremo do estado, você vai enfrentar boas rodovias. Você vai rodar em boas rodovias. Por exemplo, de Capela a Dores, de Dores a Serra do Machado, de Serra do Machado até Itabaiana, de Itabaiana até Lagarto e de Lagarto até Tobias, uma malha asfáltica muito boa, comparado com um passado próximo, que todos esses trechos que eu falei, você tinha dificuldade, você caía em um buraco. Aliás, você tentava sair de um buraco, cair em 2 ou 3. Era um negócio assim, realmente revoltante. Agora, Luiz... E com a vantagem. Anteriormente, você fazia a restauração da rodovia, ou a implantação, com 8 metros. A gestão do governador Fábio Tidieres, todos os projetos são de 10 metros. Para você ter a garantia de 2 metros de um lado, 2 metros do outro do acostamento. Para dar mais segurança ainda a quem transita nesses ambientes. Foi pauta de reivindicação, inclusive, na época, acho que o pontozinho de rejeição do Pró-Rodovias 1 e 2 de Belivaldo. Agora, ô Luiz, sobre política partidária, o senhor não vai disputar as próximas eleições, é isso? Não, eu já tinha até lhe dito aqui em outra oportunidade, eu não sou candidato. A ordem natural é que eu fosse candidato. Talvez uma candidatura ali para deputado estadual. Mas em conversa com o governador, nós fizemos a opção de eu continuar na secretaria, tocando as obras, ajudando o governador na sua reeleição, mas sem candidatura. A federal, Catarina Feitosa?
Federal, Catarina Feitosa. E o Senado, até agora, só Edivaldo Nogueira? Até agora só Edivaldo. Né? Tem chapa lançada do governador, mas a gente não conversou ainda sobre o segundo nome. Né? Então, o apoio é irrestrito à candidatura de Edivaldo. Se por um acaso o governador Fábio Mitidieri se aproximar do PT e de Rogério Carvalho, o senhor Rogério seria uma opção, não? Não, Rogério não. Para o senhor apoiar? Não, esse aí eu não apoio de jeito nenhum. Por quê, Luiz? Porque eu não tenho mais ligação política nenhuma com o Rogério Carvalho. Ele até pode se aproximar, ser candidato do grupo, não tem problema nenhum, porque eu não posso, né, de forma alguma, interferir na reeleição do governador Fábio Mitidieri. Mas qual o ponto de rejeição em cima de Rogério que leva uma questão pessoal. Questão pessoal. É uma questão pessoal. Pronto, é uma questão pessoal, ele toca a vida dele, eu toco minha vida, não tenho problema nenhum. Né? Só não quero nenhuma possibilidade de conjunção com ele politicamente falando. Haveria algum problema o senhor apoiar, por exemplo, o André Moura para o Senado? Segundo voto? Nenhum problema. Mesmo aquela divergência na campanha eleitoral, o senhor e Andra? A política e as campanhas eleitorais têm o seu momento. Aquele momento houve realmente um entrave, houve uma disputa de quem iria para o segundo turno. Né? Porque já havia algo definido da presença de Emília Corrêa no segundo turno. E a disputa estaria entre eu e André. Mas aquilo ficou para o passado. Por que eu perguntei isso, senhor? Porque André, a informação de baixo é que André já teria conversado com Edivaldo e tinha apaziguado os ânimos. Então, o senhor não teria problema nenhum apaziguar também esses ânimos votando em André, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive, André já disse que não tem nada contra mim. Pronto. Nem eu nada contra André, nem contra André. Então, não teria problema nenhum. Luiz, um abraço. Força aí no trabalho. Forte abraço a você. Até amanhã, se Deus quiser.